Olá, bem-vindos ao programa Fechamento. Nesta quinta-feira que começou o julgamento do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Há uma expectativa de que o julgamento tem alguma chance de terminar na próxima semana, mas não há muita certeza. A gente vai falar bastante desse assunto hoje no programa. Vamos falar também aí da nomeação, na verdade, da aprovação depois da sabatina, uma votação até, vamos dizer assim, estrondosa que o Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, recebeu e agora, enfim, aprovado pelo Senado para ser um integrante, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi 58 votos a 18 contra, muito mais do que, por exemplo, o André Mendonça, um voto a mais do que teve o Cássio Nunes. Havia expectativamente de que a oposição talvez fizesse ali um recado maior, mas aparentemente uma parte do bolsonarismo se juntou à esquerda para colocar no Supremo um ministro garantista que combateu os desvios da Lava Jato. A gente vai falar disso também, vai falar, obviamente, do vexame do Sérgio Moro, que teve ali páreo a páreo com o senador Magno Malta, e eu diria até que ele perdeu para o senador Magno Malta, porque o senador Magno Malta, pelo menos, tem algum humor, que é uma coisa que falta ao senador Sérgio e ex-juiz Sérgio Moro. Mas antes disso, eu queria falar rapidamente da capa aqui, lembrar você o seguinte: o canal está com mais de 500 mil, já estamos aí perto de 511 mil inscritos, a gente agradece muito, mas lembra que o canal tem outras formas de participação, então quem puder e achar que o trabalho da Carta Capital é importante, se inscreva, doe, participe, assine a revista, contribua. Há várias maneiras de ajudar aqui a revista a se manter e a manter esse jornalismo que a gente tem feito aí ao longo de quase 30 anos, obviamente com a ajuda de vocês. A capa da edição dessa semana, eu vou aqui passar rapidamente pelos assuntos principais. A gente trata do assunto educação, que a capa vai mostrar para a gente aí a capa. O que era ruim ficou pior, quer dizer, a pandemia, mais o teto de gastos, mais o descaso do governo Bolsonaro fizeram com que os índices de educação no Brasil, do ensino brasileiro, principalmente do ensino básico, mas também do ensino secundário, sofressem bastante, os números pioraram bastante. É um desafio muito grande e até agora o governo, que tomou várias iniciativas em várias frentes, relançou Minha Casa Minha Vida, refez o Bolsa Família, relançou os Mais Médicos, ainda deve um grande programa, uma grande reorganização dessa área de educação, que é complicado, a gente sabe muito bem que é um tema muito complexo, dada a destruição que foi feita. Você tem ali ali uma liberação maior de recursos, seja para a formação básica, para que os alunos possam aprender. O presidente Lula acabou de liberar 3 bilhões para que você tenha a alfabetização no tempo certo. Você tem uma retomada aí também dos programas do ProUni, de financiamento universitário, mas há muito o que fazer nessa área, e essa reportagem da Fabíola Mendonça trata desse assunto e tenta analisar aí quais são as alternativas. A gente também tem uma matéria interessante nessa edição, que, por conta daquele termo de ajustamento de conduta que a Volkswagen assinou com o Ministério Público, por conta da sua conivência, não só conivência, mas com a sua colaboração com a repressão da ditadura, parte daquele dinheiro foi usado para que um grupo independente investigasse outras empresas. Então, saiu um relatório onde outras 10 empresas, entre elas a Companhia Docas de São Paulo, a Aracruz Celulose, a CSN, a Folha de São Paulo, tivesse ali um esmiuçado essa colaboração com o regime, não só no monitoramento dos seus funcionários, mas até usando estruturas próprias, tanto para ajudar na Operação Bandeirantes, que foi uma operação de caça e extermínio dos opositores, quanto de demissão dos seus funcionários, de invasão de terras. Então, é uma matéria também importante. Tem uma matéria também do Maurício Tuzvou sobre a transição justa, que é um conceito também que está tomando forma aí nessa discussão toda da economia verde, para mostrar que essa transição ela precisa, obviamente, englobar todo mundo. Ela não pode ser um privilégio de uma minoria que pode e tem condições de trocar
certos produtos ou seus hábitos de consumo para uma economia verde, não se pode deixar a maioria da população fora, primeiro, porque senão você cria uma desigualdade, e segundo, você não vai ter o efeito que se pretende para salvar o planeta. Então, essas são as matérias da revista. Eu recomendo que quem não é assinante assine ou compre, seja o produto físico, seja a versão do aplicativo da revista. O Kaká também vai mostrar aí as alternativas, como assinar, e a gente agradece bastante quem pode contribuir. Eu vou cumprimentar aqui quem participa comigo dessa semana nesse programa, a Mariana Serafini, que hoje está aqui, ela teve uma troca com a Fabíola Mendonça. Mariana, bem-vinda. Muito tempo a gente não está no mesmo programa, né? É bom ter você aqui. Tudo bem, Sérgio? Boa noite, é um prazer dividir essa bancada com vocês. Boa noite, Maurício, e todos os nossos leitores que nos assistem. Hoje eu estou aqui trocando de lugar com a Fabíola por um dia. Isso aí, muito bem. E o Maurício Tuzou. Maurício, bem-vindo. Eu queria lembrar que os dois combinaram, o Kaká também, combinaram de vir de vermelho e não me avisaram também, até agora não entendi qual é o motivo da cor. Mas, Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Mariana. O pessoal que nos acompanha. Bem, começando então pela votação do Bolsonaro. Eu, obviamente, vou passar para vocês, mas relembrando, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral começou hoje. O assunto principal, a causa principal, o centro desse inquérito é aquela tal reunião que o Bolsonaro fez no ano passado, onde ele convocou embaixadores para tentar desmoralizar as urnas eletrônicas e o processo do sistema eleitoral brasileiro. Esse evento foi transmitido, então houve ali um abuso do poder econômico, do uso dos meios de comunicação para colocar em dúvida, em xeque, o sistema eleitoral e o próprio processo eleitoral do país naquele momento, mas obviamente que e não pode ser diferente, o inquérito incorpora outras pontas desse processo, inclusive a participação do Bolsonaro, o seu estímulo ao 8 de janeiro, as iniciativas anteriores durante seu mandato, como os vários momentos em que ele incitou o golpe, e também inclui a tal minuta do golpe, aquele documento que foi achado tanto no celular do Anderson Torres quanto no celular do tenente-coronel Mauro Cid. Então, essas coisas não são desvinculadas, embora a defesa do Bolsonaro pretenda desvincular esses assuntos, é muito difícil. O dia começou muito ruim com o Bolsonaro, tanto a leitura do voto do relator Benedito Gonçalves, quanto a exposição dos advogados do PDT, que foi o partido que entrou com a ação no Tribunal Superior Eleitoral, quanto a manifestação do representante do Ministério Público, foram muito contundentes em relação à responsabilidade do Bolsonaro, e nessa altura, a não ser que haja uma mudança radical ou aconteça para o Bolsonaro um milagre, ele deve ser, ao fim desse processo, deve se tornar inelegível aí por 8 anos. Não se sabe ainda se vai terminar antes do recesso do Judiciário, que começa no dia 1º de julho. A votação vai ser retomada semana que vem. Se alguém vai pedir vistas, se pedir vistas, esse processo se arrasta pelo menos até outubro, e a gente vai falar as razões daqui a pouco. Mas eu queria ouvir a Mariana e o Maurício. Mariana e Maurício, a pergunta é: que expectativa que vocês têm? São 7 ministros. Vocês acham que esse processo termina antes do recesso ou se prolonga? E 2, na opinião de vocês, qual a tendência do placar, pensando nesses 7 ministros que vão julgar o caso no Tribunal Superior Eleitoral? Mariana. Acho que não termina nessa semana que vem, acho que a coisa vai se alongar. A gente estava até conversando aqui antes do programa começar, né, debatendo o tema se continua ou não. Acho que o debate vai ser intenso na Suprema Corte, e por mais que a gente esteja já acreditando que o Bolsonaro vai ser considerado inelegível por esses próximos 8 anos,
A votação não acho que vai ser tão larga para esse lado, não. Vai ser um negócio mais apertado, porque a gente tem ali os ministros mais conservadores e que estão ligados à agenda de interesses que o Bolsonaro defende, né? Então, eu acredito que pode ser aí uns 3 votos a favor do Bolsonaro, viu? E aí eu acho que a gente vale pensar, falar disso mais para frente, sobre o debate que se abre no Brasil se o Bolsonaro se tornar inelegível, né? Porque aí começa uma nova corrida, porque não existe vácuo na política, então é uma nova corrida para quem é que vai ocupar esse nome do Bolsonaro entre a direita brasileira. Maurício? Eu acho que a votação, né, pelo que se diz nos corredores em Brasília, a tendência é de realmente que a cassação seja, né, a inegibilidade seja aprovada. Eu acho que hoje o Bolsonaro ele conta, talvez com o voto do ministro também do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, né, que é um dos integrantes do TSE, e talvez do ministro Raul Araújo Filho, que em último momento mostrou uma proximidade. Os outros, alguns são certo que os dois do STF, né? Além dos dois que foram indicados recentemente pelo Lula para compor esse colegiado do TSE, que são próximos ao ministro Alexandre de Moraes, eu estou falando do André Ramos e do Floriano de Azevedo, todos esses tendem a votar pela inelegibilidade do Bolsonaro, e a tendência é de que seja apenas uma questão de tempo, como você falou, né? E aí vale ressaltar que tantas falas contadas aí, né? Falou a defesa, falou o representante do PDT que moveu a ação, falou o representante do Ministério Público também defendendo a elegibilidade. Daqui até a retomada da discussão na semana que vem, o que vai acontecer é saber se vai colar ou não a tese da defesa do Bolsonaro, né, Sérgio, Mariana? E eles basicamente tentaram calcar essa defesa nessa história da minuta, né, do golpe, dizendo que a minuta ela foi incorporada ao processo no momento após o prazo processual legal e, portanto, seria uma prova que anularia todo o processo, e eles tentam reverter a partir desse argumento. Fazem uma comparação, né? Isso foi feito hoje pelo advogado Tarcísio Vieira, que defendeu o Bolsonaro, com a situação da chapa da Dilma Rousseff com Michel Temer, que em 2017 ela foi absolvida por conta da inclusão tardia e fora do prazo regimental no processo das delações da Odebrecht. Depois que essas delações foram recusadas pela maioria dos magistrados, inclusive o Tarcísio, que hoje advoga a favor do Bolsonaro, ele era ministro do TSE à época, enfraqueceu de tal forma a ação que eles acabaram absolvidos. A defesa do Bolsonaro tentou bater nessa tecla, mas a maioria dos juristas que falam a esse respeito dizem que a tese não se sustenta, embora tenha algum paralelo, não é idêntica à situação da Dilma e do Michel Temer, da chapa, e a tendência é saber agora apenas se vai haver algum pedido de vista que retarde essa decisão, Sérgio e Mariana. E aí a questão é saber se vale a pena, né? Isso se discute hoje nos meios bolsonaristas, né? no entourage do ex-presidente Bolsonaro, se vale a pena mantê-lo por muito tempo em cima dessa capa quente aí, né? Fritando frente à opinião pública, ou se é bom encerrar esse assunto logo, uma vez que provavelmente não haverá reversão nessa tendência de que ele seja tornado inelegível pelos próximos 8 anos. Justamente tanto o Cássio Nunes ou o Raul Araújo são vistos aí como 2 ministros que podem pedir vistas, mas lembrando que foi estabelecida uma nova regra, que esse pedido de vista não pode mais ultrapassar 60 dias. As férias forenses não contam. Ou seja, se houver um pedido de vista semana que vem, você tem 1 mês de férias e depois o ministro que pediu vista tem mais 60 dias, que empurraria esse processo para outubro. De qualquer forma, até novembro, se calcula, na pior das hipóteses, essa ação teria terminada. E se especula que um placar pode ser 5-2, seria o placar mais esperado, mas até poderia dar um 6-1. Tanto que a base bolsonarista tem ameaçado o Cássio Nunes Marques, dizendo, o PL diz que ele teria problema se votasse contra o Bolsonaro. A gente recebeu aqui umas mensagens, por exemplo, o Blasto. Quem era esse advogado do Jair? Cadê o ACF? Então, a escolha pelo Tarcísio Vieira, Blasto, tem a única razão é que foi um ministro do TSE, ele atuou no TSE e, portanto, é um especialista em direito eleitoral e justiça eleitoral, portanto, a escolha se deu por esse motivo. Os advogados vão argumentar sobre a minuta do golpe, mas a minuta do golpe não entra ali, ao contrário da planilha da Odebrecht,
não entra ali como uma espécie de prova, o indício, ela só serve ali como uma informação circunstancial para mostrar que tudo isso estava relacionado. Então, é realmente um caso diferente daquele. A Ieda Santana, Bolsonaro inelegível, começa a justiça. Aí o Duair Leite, inelegibilidade não, queremos ele preso. E o Enildo Martins, cadê o povo dos motoristas defender o Bolsonaro? Os motoristas estão aí tentando ganhar a vida, provavelmente estão fora dessa. E o Sala 3, Cássio Pedivista atira no pé, só vai prolongar as coisas e impedir que o Biruliro esteja elegível em 2030. Tem isso também, lembra bem o Sala 3, porque se esse processo demorar, se arrastar mais, como são 8 anos de inelegibilidade, e começa a contar do primeiro turno, o fim do primeiro turno da eleição, o Bolsonaro certamente estará fora da eleição de 2026, mas a depender do prazo ali, da data marcada para a eleição de 2030, ele pode ou não concorrer. Pelas datas que têm sido, sala 3, normalmente que acontecem aí, ele provavelmente poderia ser candidato em 2030. A questão é saber se 8 anos fora do jogo político continuam fazendo o Bolsonaro um candidato viável. Lembrando que ele é um presidente que usou de todas as formas possíveis para poder ganhar essa eleição, quer dizer, torrou dinheiro público, tentou desmoralizar o sistema político, tentou comprar voto, e mesmo assim se tornou o primeiro presidente desde o início do sistema de reeleição a perder a segunda tentativa de mandato, o que mostra a sua enorme competência e a sua enorme incapacidade. Agora, a questão toda, Mariana e Maurício, o Bolsonaro fora do jogo, se tornando inelegível, ele vai conseguir se vitimizar, como se diz ultimamente, vai se conseguir se mostrar como alguém que foi perseguido pelo sistema e será um grande cabo eleitoral, ou o Bolsonaro chegará ao fim, o que não significa que o bolsonarismo chegará ao fim, ou seja, que toda essa frente que, na verdade, se une também muito contra o Lula, uma coisa anti-Lula e anti-PT, vai buscar um novo candidato, um novo nome para representar, e o Bolsonaro será uma figura secundária. Mariana e Maurício. O Bolsonaro se tornando inelegível, primeiro a gente vai passar o tempo do Bolsonaro em depressão aí, né, como dizem as manchetes, que segundo as pessoas próximas a ele anda chorando, então primeiro vai passar o tempo do chororô do Bolsonaro, e aí depois a gente vai ver como é que ele começa a agir politicamente de novo. Saiu uma pesquisa essa semana da Quaest que eleitores do Bolsonaro acreditam que ele vai ser um cabo eleitoral importante para seja quem for a pessoa que assuma esse lugar na direita brasileira. E que as pessoas estão dispostas a votar em quem o Bolsonaro apoiar e indicar o nome. E aí começa-se um debate sobre quem seriam essas pessoas, né? E a pesquisa elencou que, em primeiro lugar, estaria o Tarcísio de Freitas, que é o atual governador aqui de São Paulo, plantado pelo Bolsonaro para concorrer às eleições aqui, um carioca que veio abrir espaço aqui em São Paulo. Em segundo lugar estaria a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que também tem aí as suas ambições políticas. A gente vê que ela é bastante articulada e um agente político importante ao lado do Bolsonaro, foi fundamental para a campanha dele à presidência esse ano. Acho que a votação dele com certeza teria sido muito menor se não tivesse a Bolsonaro, se não tivesse a Michelle ao lado, um cabo eleitoral importante, principalmente entre os evangélicos, as mulheres. E em terceiro lugar estaria o atual governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que nas últimas eleições agora, para sua reeleição, ele tentou se descolar um pouco do bolsonarismo e vender essa imagem de uma direita um pouco mais arejada, né? Então, eu acredito que o Bolsonaro vai ter peso ainda na política nacional, ele vai ser um agente político importante, se ele se prestar a isso, se ele não for um moleque que vai ficar chorando.
e ele vai ser importante para direcionar assim, os rumos da direita, mas vai ser um quebra-pau. Maurício, antes de você falar, a Tatiana Nascimento faz uma observação. Michele candidata, o Jair já disse que não gosta da ideia. Ele gosta da Michele bela, recatada e do lar. A gente pode discutir isso. Eu queria também ouvir o Maurício sobre isso, que é o seguinte: de qualquer forma, nesses 6 meses de governo, do governo Lula, o Bolsonaro não se comportou como uma liderança. Embora tenha uma base ali que continue fiel a ele, o fato é que ele foi incapaz, até esse momento, de exercer esse papel. Primeiro, ficou muito tempo fora do Brasil, até para criar a desculpa. Veja bem, ele falou hoje, ou ontem, como é que alguém quer dar golpe sem arma, estando fora do Brasil? Essa fuga do Bolsonaro, na verdade, foi ele buscou uma espécie de salvo-conduto. Na verdade, ele buscou uma desculpa para não ser envolvido, mas toda a ação dele, e isso o processo do TSE vai mostrar, que toda a ação que o Bolsonaro fez desde que assumiu o governo em 2019 foi para tentar dar um golpe de Estado. E não adianta falar que ele não tinha participação, como a Janaína Pascoal disse, isso é a prova de que ele não queria dar o golpe, que ele foi pressionado. Nem também vi com a história de que os militares, o alto comando militar, não quis dar o golpe. Não, já chega a ser um absurdo não querer dar o golpe. Quer dizer, eles deixaram o alto comando, e sem a autorização do alto comando, você não teria tido esses acampamentos na porta dos quartéis generais do Brasil durante tanto tempo pregando o golpe. Então, vamos parar também com essa conversa. Mas, Maurício, queria te colocar nessa conversa. São vários aspectos aí, né? Eu acho que não tem como dizer que um político, né, qualquer político, não importa qual, que acabou de sair de uma eleição presidencial com cacife de 49% dos votos, mais ou menos, dos brasileiros, 50 e tantos milhões de votos, como o Jair Bolsonaro teve, não tem influência na eleição seguinte, né? Óbvio que terá, né? Mas como se dará essa influência, né? Aí que eu falo que tem vários aspectos. O primeiro é a questão do bolsonarismo, tanto o chamado bolsonarismo raiz, como aquele grupo de eleitores, né? Aquele grande contingente de eleitores, na verdade, que está em torno do Bolsonaro por questões morais, de costume, digamos assim. Esses tendem a continuar um pouco mais de tempo ao lado do Jair Bolsonaro. Nesse caso, se confirmada a sua saída da corrida eleitoral, esse discurso da vitimização, Mariana Sérgio, com certeza vai ser adotado. Já está sendo adotado nas redes, né, ao se dizer, por exemplo, que o PDT, que é um partido aliado histórico do PT, que tem o Ministério do Trabalho no governo Lula, está querendo tirar o Bolsonaro da próxima corrida eleitoral. Enfim, o discurso já está pronto, já está sendo executado e vai ser trabalhado. Esse é um ponto. A outra questão politicamente, vale a pena carregar essa mala pesadíssima que está se transformando no Jair Bolsonaro? Primeiro porque são vários elementos que podem levá-lo a várias condenações. Essa história, agora, por exemplo, está sendo julgada, vale a pena lembrar, é por conta da famigerada reunião lá que ele reuniu embaixadores do mundo inteiro, enquanto presidente da República, com transmissão ao vivo pela TV Brasil, pela TV estatal, para falar mal das urnas, dizer que o próprio Tribunal Superior Eleitoral iria fraudar as eleições, em conluio com seu adversário, dizendo na época que não era candidato, que todos sabiam que não era ainda de fato, mas viria a ser, todo mundo sabia que viria a ser. Quer dizer, isso por si só já basta para a condenação. Mas não é só isso. Tem a questão da minuta do golpe, que foi, anexado ou não ao processo, ela é um elemento político e factual que vai exercer influência sobre todo e qualquer processo. Tem vários processos que o Bolsonaro vai responder, que estão voltando para a primeira instância, e tem coisas novas que vão surgindo, né? O celular do tenente-coronel Mauro Cid não cessa de trazer informações novas, que apontam, inclusive, para a participação efetiva de militares da ativa no planejamento de um golpe. Agora teve essa publicação no jornal inglês Financial Times, falando com várias fontes importantes do governo americano, mostrando que o governo americano estava ciente e trabalhou de uma maneira soft, digamos assim, para evitar que o Bolsonaro levasse adiante a ideia de golpe, e a matéria do Financial Times fala que o governo americano teria procurado informalmente até mesmo o vice-presidente Hamilton Mourão, que teria reconhecido essa possibilidade real do Bolsonaro fazer alguma besteira. Quer dizer, esse Bolsonaro é muito difícil de carregar politicamente. E tendo em vista possíveis futuras condenações, a tendência é que a direita busque um novo nome. Se será o Tarcísio, não se sabe. O Sérgio lembrou, né, no último programa muito bem, que os governadores de São Paulo
não tem um histórico de conseguir se eleger presidente da República. Isso é um fato, né? Quer dizer, não se sabe se o Tarcísio será a resposta ideal, não se sabe se daqui a 8 anos o Bolsonaro terá desidratado a tal ponto que possa ser abandonado. Se ele fosse, gente, a ser um líder intelectual ou carismático, carisma ele até tem algum, né, em relação à sua base, precisamos reconhecer, mas se fosse alguém imprescindível do ponto de vista do planejamento da direita, talvez fosse suportável, né, esperá-lo e continuar a colocá-lo num lugar de liderança. Mas sendo o Bolsonaro quem é, né, e aí não vou nem me estender muito, a gente sabe, né, do nível político, intelectual do Bolsonaro, eu acho que a tendência é que ele vai diminuindo até desaparecer. A Gisele Saviani, lembre-se que Biden já está com mais de 80 anos, é verdade, fez 80 anos, vai chegar a 81 anos na eleição do ano que vem. O Trump terá 76 anos. E ela pergunta se o Bozo volta. O Bozo provavelmente estará mais jovem do que esses 8 anos. Agora, Gisele, o problema é como o Bolsonaro sobreviveria sem liderança depois do que a próxima eleição presidencial pode mostrar. A gente está analisando esse cenário, obviamente, a política brasileira, a gente hoje fala muito no bolsonarismo, na ideia de que o Bolsonaro se firmou como a figura contrária ao Lula, ao lulismo, mas o fato é que hoje ele representa, vamos dizer assim, a radicalização do antipetismo. Obviamente, a eleição brasileira, desde de 89, ela se organiza sobre 3 eixos: o petismo, o antipetismo e esse meio que flutua ora para um lado, ora para o outro. Tem se mostrado nos últimos tempos mais reacionário do que progressista, mas que deu parte dessa faixa, desses 30%, 40% que sobra aí, que não é nem petista, nem visceralmente antipetista, deu esse racha que levou a essa eleição apertada do Lula. Agora, se organiza assim, continuar se organizando assim. Eu só queria lembrar alguns dados que saíram em pesquisas recentes. Por exemplo, Datafolha, 29% dos eleitores se declararam petistas, 25% se declararam bolsonaristas. Mas eu repito, eu acho que grande parte dessa base bolsonarista abriga, na verdade, o antipetismo, e achou no bolsonarismo, que é mais radical do que eram os tucanos, a melhor expressão para combater o antipetismo. E a gente teve essa pesquisa da Quest, que saiu ontem, não só mostra uma melhora de 5 pontos percentuais na avaliação do Lula, como, inclusive, um avanço do Lula sobre o eleitor bolsonarista. Saiu de 14% para 22% os bolsonaristas que consideram o governo, se eu não me engano, da ADS, ou de 22% para 29%, acho que é 14% para 22%, o número de bolsonaristas que consideram o governo Lula bom. Nós estamos nessa fase agora de uma melhora da economia. Aliás, eu queria colocar esse tema aqui para a gente discutir. Eu vou dar aqui o meu pitaco inicial, porque são 2 vertentes que a gente precisa colocar melhor. Primeiro é o seguinte: essa ideia de que tudo que acontece de bons resultados sob o governo do Lula é fruto da sorte. Ou seja, tem histórias que o Lula, olha como o Lula é sortudo e tal. E eu diria que isso não é só para combater o Lula, não. O Lula, como figura, como a expressão maior de um determinado campo, o campo à esquerda, é para combater as políticas progressistas. Porque quando o cara diz que, quando você tem um programa como Bolsa Família, você tem um programa como Mais Médicos, você tem um programa como Minha Casa Minha Vida, um ProUni, isso só depende da sorte, porque nenhuma dessas políticas no pensamento neoliberal pode dar certo. E quando ela dá certo, o cara não tem outra coisa a não ser dizer que isso é sorte. Então, isso é parte vamos dizer assim, da discussão ideológica, que tem a ver com o Lula, mas tem a ver com o combate às políticas de inclusão social, às políticas heterodoxas, às políticas progressistas. Agora, ao mesmo tempo, não dá para a gente dizer que também que tudo que aconteceu até agora é obra do fato do Lula ter sido eleito. Há um delay. A gente sabe que uma política econômica, quando é implementada, ela tem leva um tempo para surtir resultados.
E e o que, na verdade, o Lula tem que agradecer foi, na verdade, as decisões que o Bolsonaro tomou. Por um lado, o Bolsonaro desestruturou o sistema, o serviço público brasileiro, quase levou o Brasil à bancarrota na sua tentativa de reeleição, mas ao colocar dinheiro direto no bolso dos consumidores, ele produziu dois efeitos: uma redução da desigualdade e uma melhora do consumo, que está sustentando esses números melhores da economia brasileira, que também estão ligados a uma melhora do cenário internacional. A inflação, os preços das commodities caíram, o preço do petróleo diminuiu, a inflação mundial diminuiu e a recessão que se temia não veio até agora com a força com que se imaginava. Isso aqui eu não estou comprando a tese de que o Lula teve sorte, não. Eu estou dizendo o seguinte: o Lula, a situação, o pessimismo não se justificava. O Lula pegou, então, um país num ritmo melhor do que se imaginava, sua série de políticas, e o fato dele ser um governo mais racional, mais organizado, que está recuperando a imagem internacional do Brasil, também ajuda nesse impulso. Esse impulso é um bom momento agora para você tomar as políticas corretas, certas, para que ele não seja mais um voo de galinha, porque a tendência agora é você ter uma redução tanto no crescimento e até um aumento não muito significativo da inflação. O que continua sendo um problema? O Banco Central, que hoje é o último bunker da oposição ao governo Lula, é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ontem o Banco Central decidiu, contra as evidências, contra a tendência mundial, manter os juros brasileiros em 13,75%, o que, com a inflação em queda, o que faz os juros reais do Brasil os maiores do mundo. Então, não tem motivo, não tem mais razão, e até a Miriam Leitão, veja bem, que defende a autonomia, ela disse o seguinte: a autonomia do Banco Central é boa, a gente pode discutir isso em outro momento, mas o Banco Central está errando tecnicamente, porque não há mais razão, não há mais justificativa para manter esses juros em 13,75%. Eu falei um monte aqui, mas Mariana e Maurício, eu queria entrar nesse assunto porque o cenário também agora favorável ao governo Lula também tende a reduzir a força, não só de um Bolsonaro inelegível, mas desse discurso de ódio e desse radicalismo bolsonarista. Vocês acham que, nesse cenário, o Lula e seu governo, sendo ele candidato à reeleição ou tendo um nome para 2026, nesse momento, parece, vamos dizer assim, nadar de braçada, não há ninguém no cenário para ele fazer oposição? Mariana e Maurício. Eu não concordo também com essa tese de que o Lula está tendo sorte. Eu vi até uma piada essa semana que está sendo vendido o duende do Lula da sorte na Shopee, né, para colocar no jardim de casa. Mas essa história do Banco Central é muito preocupante, né, Sérgio? O Lula, inclusive, se mostrou bastante nervoso nas últimas falas dele com relação ao Campos Neto, por conta dessa manutenção dos juros de 13,75, os juros mais altos do mundo, e a gente está vendo agora uma movimentação. O próprio presidente Lula disse que acha que o Campos Neto deve ser convocado pelo Senado para prestar esclarecimentos, porque ele não estaria trabalhando de acordo com os interesses da instituição e os interesses da nação de retomada da economia. E agora há pouco, o deputado federal Lindbergh Farias, e nessa denúncia feita pelo Lindbergh Farias para o Conselho Monetário Nacional, ele pede que eles avaliem a possibilidade de exoneração do Campos Neto. Então, esse debate não é só o presidente Lula que está insatisfeito com o que eu acho que você colocou muito bem, esse bunker bolsonarista que ainda está agindo contra o governo. E nesses 6 meses de governo, a gente pode dizer que não tem sido fácil, né? A oposição está trabalhando de forma ferrenha. Quando se abriu a caixa preta do que foi o governo Bolsonaro, a gente descobriu que a destruição era muito maior do que o que a gente já sabia, já tinha visto ali nas análises das equipes de transição que trabalharam para a construção do novo governo. Então, o presidente Lula acho que tem tido certa dificuldade em governar e o Banco Central não está, de fato,
ajudando. Mas ainda assim alguns programas muito importantes estão avançando, ele está conseguindo dialogar ali com a oposição, mesmo que falte articulação política, como reclama o Lira no Congresso Federal, mas acho que o Lula tem condições de deixar um legado para seja o próximo nome que ele vai tentar construir para as próximas eleições, ou até mesmo o nome dele, apesar dele já estar mais velho daqui a 4 anos, né? Já vai estar ali com seus 80, mas tem feito um bom trabalho até aqui, apesar das resistências. Em relação ao Banco Central, curioso o seguinte, Sérgio, Mariana, os argumentos de quem defende a autonomia do Banco Central se baseiam, né, sobretudo na questão da independência política. É preciso ter uma autoridade monetária independente das oscilações políticas para manter seu trabalho técnico, né, de controle da inflação, principalmente, e etc. No entanto, a postura do Roberto Campos Neto hoje, e isso leva não somente parlamentares e políticos, que tradicionalmente defensores dessa autonomia do Banco Central, como também articulistas e analistas, como a Miriam Leitão, muito bem citada aí pelo Sérgio, a colocar seu espanto com o Roberto Campos Neto, que justamente o que ele está fazendo é claramente política agora. O Banco Central do Brasil é um bastião da política bolsonarista e que se alguns meses atrás poderia soar como fora de hora, quando o Lula falou que existe uma tentativa de sabotar o governo, agora não mais. Eu acho que, tendo em vista todos os indicativos econômicos, nós estamos com a inflação acumulada em 12 meses de 3,94%, razoavelmente abaixo do teto da meta, que é 4,5%. Nós estamos com uma queda do dólar acumulada em um ano de 9,66%, quase 10%. Quer dizer, as coisas estão se encaminhando, estão colocadas, já estão encaminhadas, estão colocadas para a redução da taxa de juros, e, no entanto, o Banco Central não faz isso. Aí vale a pena lembrar, né, que na próxima reunião, marcada para 2 de agosto, do Banco Central, para a qual não foi feito nenhum indicativo de corte nas taxas, isso não foi feito na ata dessa última reunião, haverá já a substituição de 2 dos 8 integrantes, serão 2 novos integrantes, o Gabriel Galípolo, o outro, eu esqueci o nome, peço perdão, se Cacá puder me lembrar depois, o outro integrante foi indicado pelo ministro Haddad, Fernando Haddad, vão ocupar 2 cadeiras no Banco Central, já muda um pouquinho de figura. Essas decisões no Banco Central têm sido sempre unânimes, né? 8-0, 8-0, 8-0, 8-0, vai mudar um pouco de figura, isso vai pressionar o Campos Neto e esse setor mais ligado ao conservadorismo econômico a poder mudar a taxa, né? E aí, Sérgio, ainda sobre essa questão do Banco Central, é sempre engraçado porque cada vírgula na ata, né, do Copom depois ela é entendida de uma maneira muito profunda, né? E aí eu estava apurando o seguinte, que foi considerado positivo lá no Ministério da Fazenda, que não veio dessa vez uma frase que está sempre incluída na ata, que é dizendo que o Banco Central não hesitará em retomar o ciclo de ajuste. Essa frase é considerada uma ameaça, tipo, vou aumentar de novo a taxa de juros, não veio dessa vez, o que é um ponto positivo na visão dos analistas do Ministério da Fazenda, porém, tem uma outra frase que irritou o ministro Haddad, eu apurei isso, que é quando na ata fala que existe ainda uma incerteza residual quanto ao arcabouço fiscal. Isso irritou um pouco o Vino, e no mesmo dia, vale a pena lembrar que o Senado aprovou, né, com 4 mudanças, né, em relação à Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, e Ciência e Tecnologia, e mais um outro que é mais complexo, vou explicar agora, 4 mudanças, mas foi aprovado por 57 a 17 votos pelos senadores. O arcabouço fiscal volta para a Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já marcou a votação para dia 3 de julho. Quer dizer, o país agora ele se prepara para solidificar toda essa primeira movimentação econômica, digamos assim, e essa taxa de juros estipulada pelo Banco Central, mantida pelo Banco Central artificialmente agora, ela é claramente um empecilho político para o Brasil deslanche. O mercado chiou um pouco com essa retirada do Fundeb, do arcabouço fiscal, mas é uma medida, obviamente, mais do que necessária, inclusive reforça a nossa capa dessa semana, porque foi o teto de gastos, com o teto de gastos começou o desastre. Lembrando que o Brasil, por exemplo, tinha um projeto, e era um acordo do governo, das entidades, do setor educacional e do Congresso, o Brasil chegar a 10% do PIB no investimento em educação. A gente sabe muito bem que o gasto por aluno, o gasto em proporção do PIB do Brasil com educação era muito baixo. Veio, então, o impeachment, o golpe contra Dilma, e o teto de gastos destruiu esse projeto
dos 10% do PIB, que agora precisa ser retomado, não se sabe quando o Brasil poderá retomar essa meta de alcançar os 10% do PIB em investimento em educação, dada a situação, mas aí teve essa medida no Senado de tirar o Fundeb, isso obviamente o mercado reclamou. O caso do campus, você lembrou bem que a reunião de agosto, nós teremos já dois novos diretores, e talvez seja até uma jogada do Campos Neto para que você comece esse ciclo de redução de juros a partir da reunião de agosto. Lembrando também que até o final do ano será uma redução irrisória, porque mesmo que o Banco Central tome uma medida... o mercado fala o seguinte, nós teremos 4 reduções até o final do ano, até dezembro, você teria 0,25%, 0,25%, 0,5% e 0,5%, que daria, no fim das contas, 1,5% de redução, ou seja, você chegaria ao final do ano com 12% de juros, o que ainda seria um absurdo em comparação ao resto do mundo. O Campos Neto, Maurício, na verdade, o Brasil tem mais do que a autonomia do Banco Central. Ele decidiu pela independência do Banco Central, porque a autonomia operacional o Banco Central sempre teve e tinha nos governos do PT. Você tem agora a independência e o mandato dos diretores do Banco Central não coincide mais com o mandato do presidente. Agora, você poderia questionar, por exemplo, no Congresso, pedir a demissão do Campos Neto, por exemplo, se ele não vier novamente a cumprir a meta, ou que não vai cumprir a meta nesse ano, porque se prevê um aumento da inflação, fala-se numa inflação de 5% acumulada até o final do ano, você vai extrapolar o teto da meta, mas o Lula nem o Haddad querem comprar a briga nessa área, tanto querem tentar chegar a um acordo para que essa redução dos juros pareça mais natural, vamos dizer assim, que o Conselho Monetário Nacional, do qual participam o ministro Fernando Haddad, o presidente do Banco Central e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vai se reunir no mês que vem e eles podem, por exemplo, definir uma mudança na meta de inflação, que hoje o centro da meta é 3%. Poderia aumentar para 4%, por exemplo, o que daria maior margem para reduzir os juros. Mas não querem fazer isso para não criar um atrito com o mercado financeiro. Provavelmente a única coisa que você vai mudar é, em vez de fazer uma meta no calendário gregoriano, você vai fazer uma meta móvel de 12 meses, ou seja, você vai perseguir a meta de 3% dentro de uma variação trimestre a trimestre, até que você tenha isso num intervalo de 12 meses e não ter que cumprir isso de janeiro a dezembro. Essa talvez seja uma mudança importante, mas não tão significativa se você mudasse a meta, aumentasse a meta, o centro da meta de inflação. Mas é um dilema, é um caminho que o governo Lula não só tomou, mas também porque a resistência maior hoje, e continua sendo, é do mercado financeiro. Do ponto de vista político, tirando o Arthur Lira, que também hoje em dia está mais calmo por conta das investigações da Polícia Federal, lá dos kits de robótica no Alagoas, que envolve seus assessores, envolvem políticos amigos, está um pouco mais contido, mas o grande, vamos dizer assim, adversário, representado pelo Campos Neto, a grande oposição, é o mercado financeiro. Então, e o Lula tenta fazer como fez no primeiro mandato, ou seja, tentar conduzir uma política monetária mais restrita para ganhar algum tipo de confiança, atrair novamente o investimento e ter alguma margem para expandir os investimentos. O arcabouço fiscal, pelo menos, deixa, inclusive, investimentos em infraestrutura fora. Lembrando que o Lula prometeu lançar aí um novo PAC, né? Ainda não anunciou, deve anunciar depois, quando voltar dessa viagem que ele está fazendo na Europa, ele que esteve na Itália e vai participar de uma reunião importante na França, diga-se, convocada pelo Emmanuel Macron, justamente para discutir mudanças no sistema financeiro internacional, porque a França também e outros países sofrem restrições também por conta dessa mentalidade neoliberal e do grande poder que o sistema financeiro tem hoje na decisão de qualquer país. Eu queria passar aqui para outro assunto, que na verdade eles são correlatos até. A gente está falando desse ambiente no Brasil nesse momento, do jogo do poder, das forças. A gente teve essa aprovação, essa sabatina
do Cristiano Zanin, o advogado do Lula, indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, e que acabou tendo não só uma sabatina muito tranquila, tirando ali, e ela foi mais, e a oposição foi mais anedótica, mais parva, nos proporcionou muito mais diversão do que foi incisiva, e ele acabou tendo, no fim das contas, 58 votos a favor e 18 contra. Mariana, primeiro, você esperava que um placar assim, tão favorável ao Cristiano Zanin? Faço a mesma pergunta para o Maurício, e o que para vocês indica essa aprovação, assim, vamos dizer assim, tranquila, e não só a aprovação tranquila, mas como essa sabatina amigável que o Cristiano Zanin encontrou lá no Senado? Eu não esperava que fosse tão favorável a ele, achei que o debate ia ser um pouco mais intenso, esperei um pouco mais dessa oposição também, que no fim acabou só sendo anedótica, como você disse, não foi incisiva, mas eu acho que teve uma articulação grande ali no Senado com relação ao Zanin, desde que ele foi indicado, logo nas primeiras declarações do Pacheco, ele já disse que achava o Zanin um bom nome, uma pessoa muito competente para ocupar o cargo, não via nenhum problema com o fato de ter sido o advogado do presidente e, portanto, indicado pelo presidente. Eu acho que a articulação no Senado foi muito favorável mesmo ao Zanin, e durante a sabatina teve um momento que ele teve que falar sobre alguns temas delicados, né? E aí eu acho que que fiquei preocupada com relação ao posicionamento do Zanin, por exemplo, com relação às drogas e ao aborto, que são agendas muito caras para o campo progressista. Com relação às drogas, ninguém vai dizer que é a favor das drogas, não é disso que se trata, mas ele falou ele tentou se esquivar, eu acho que ele foi de certa forma vago ali na sua resposta, que temos que continuar o combate às drogas. Continuar o combate às drogas em que termos? Hoje a gente vive no Brasil uma guerra às drogas que condena as pessoas pobres e negras, né? Então, eu tenho escrito sobre isso, tenho acompanhado esse debate no STF, inclusive o STF tem avançado no debate sobre as drogas, tem tido votações interessantes, então eu fiquei preocupada nesse ponto com a chegada do Zanin no STF, vamos ver como é que ele vai se comportar com relação a isso. E no tema do aborto foi desastroso, né? Porque ele se coloca como um defensor da vida, e aí é da vida do feto e não da mulher que morre sendo pobre tentando abortar sem ter condição de fazer isso com segurança. Achei ruim, porque a gente sabe que depende do STF para que esse debate possa avançar no Brasil. A gente está vendo que os países ao redor, a Colômbia, o Uruguai, a Argentina, estão avançando na questão do aborto, e me parece que o Brasil está distante desse passo tão importante para a vida das mulheres, que deve ser tratado como uma questão de saúde pública, né? E não como uma questão moral, como me pareceu que foi a forma como o Zanin tratou ali na sabatina. E a questão do marco temporal, né? Que ele também saiu pela tangente ali, não se pronunciou de uma forma mais incisiva mesmo com relação a ser contrário a essa medida que vai prejudicar grandemente os povos originários, e enfim. Fiquei preocupada, mas esperava mais da oposição mesmo, esperava que eles fossem mais capazes de enquadrar o Zanin, de cobrar um posicionamento dele. Achei que faltou, mas daí é um pouco da gente também, né, esperar muito dessa turma. Isso. De onde nada espera, de onde não vem nada, né? Nada acontece. Já dizia Maurício? O Barão de Tararé. Gente, então, o Sérgio perguntou sobre o placar, se me surpreendeu. Não, eu imaginava já que o Zanin ia ter mais 50 votos, não podia calcular o número exato, mas sabia que ia ser mais ou menos por aí. Por quê? Ele visitou nos últimos meses, nas últimas semanas, ele teve encontros individuais, ou no máximo em grupo de 3, com 70 senadores. Ele fez um trabalho muito importante de corpo a corpo, Cristiano Zanin. E aí vale a pena lembrar o seguinte, né? Aliás, sempre que tem uma substituição, uma nomeação nova para o STF, a gente lembra desse negócio. As sabatinas no Senado, que teoricamente serviriam
para o Poder Legislativo sabatinar, como o nome já diz, o candidato a ministro do Supremo, para saber suas posições, opiniões em relação a diversos assuntos prementes da sociedade, a Mariana citou vários agora, muito felizmente, isso nunca foi assim, né? Desde a época de Pindorama sempre foi uma mera formalidade, sempre foi um jogo de cena, né? Aí eu falo que a gente sempre lembra que só em 1894, no governo Floriano Peixoto, houve 5 recusas de uma vez, e o apetite de recusar do Senado parece que se esgotou ali, porque nunca mais houve nenhuma recusa. Nunca tem emoção nenhuma nessas sabatinas, é um jogo jogado porque ele é feito previamente. Houve uma emoção na não realização da sabatina no último ministro indicado antes do Zanin, que foi o André Mendonça. Todos se lembram que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, à época, o Davi Alcolumbre, ele fritou, né, o agora ministro André Mendonça durante alguns meses. Agora não me lembro a quantidade de meses, foi algo como tipo 6, 8 meses, né? Alguém vai medir. Quer dizer, a emoção se deu, na verdade, na não realização da sabatina. A sabatina sendo feita, ela é uma mera formalidade, apesar eu acho que a Mariana elencou muito bem alguns temas sobre os quais, acerca dos quais o Zanin permanece mais finge, a gente não sabe exatamente o que ele pensa. É verdade que esse tipo de sabatina, até justamente pelo que eu falei, nenhum futuro ministro do Supremo irá jamais se expor demais em relação às suas opiniões, seja dizendo que isso pode ser julgado, não vou falar agora para não antecipar, seja dizendo que são assuntos que tem que ser mais bem estudados. Enfim, o Cristiano Zanin meio que cumpriu o protocolo que se imaginava. A oposição, por sua vez, apesar da presença de Flávio Bolsonaro, Moro, Damares, Mourão, realmente deixou um pouco a desejar. Houve até um meio elogio, né, do Flávio Bolsonaro ao Zanin. Quer dizer, uma situação bem diferente. Agora resta saber como vai ser a atuação do ex-advogado do Lula agora no Supremo Tribunal Federal. O Benedito Sodré, parabéns, ministro Zanin. O senhor é muito competente e merece. E o Carlos Almeida, pô, gente, cobrar a firmeza do Sérgio Moro a essa altura. Mas eu queria aproveitar essa deixa aqui do Carlos Almeida, obrigado, Carlos Almeida, para falar justamente da atuação do Sérgio Moro. Sérgio Moro que, primeiro, foi capaz de soltar uma mentira, uma fake news. Ele disse, o senhor, parece, eu li aqui na internet, parece coisa de tiozão, né? Eu li aqui nas redes sociais, que o senhor foi padrinho do casamento do Lula. Não sei se é verdade ou não, ele falou nesses termos. E, obviamente, o Lula e a Janja não convidaram padrinhos para o casamento, então ele se valeu dessa. Depois foi uma atuação assim medíocre, pedestre. E aí a gente tem aqui, lembrando que a gente tem um mito Bolsonaro e o herói Sérgio Moro. Dois sujeitos que mal conseguem ler um texto, né? A dificuldade de juntar uma frase e dar-lhe sentido lógico falta ali. Mas fora isso, assim, recorrer a um livro do Zanin sobre o lawfare, com citações totalmente erradas, e aí a sensação que fica mais uma vez é o seguinte: o Sérgio Moro teve a condescendência dos editores dos jornais e das TVs, porque ele em estado bruto é uma coisa assim, deprimente, né? Assim, teve muita ajuda. Aliás, o melhor para o Sérgio Moro é se ele tivesse um editor do lado dele de TV para fazer os cortes e ali criar a frase. E como ele pode ter se tornado um herói? Como? Isso para mim, foi a coisa mais impressionante. O Magno Malta, que também não se destaca assim por uma grande inteligência, saiu o melhor do jeito. Pelo menos teve humor, né? Tentou ser engraçado e tudo mais, e saiu melhor, embora tenha usado a frase desse condenado com o Lula, mas é parte do jogo dessa oposição. O Moro foi uma nulidade, e no fim das contas, o que o Senado deixou claro também é o seguinte: bolsonaristas, lulistas, esquerda, direita, centrão, na sua maioria, querem a caveira do Moro. Então, é um sinal do que virá pelo Moro. Lembrando que depois do julgamento do Bolsonaro no TSE, virá o julgamento do Moro. E o julgamento do Moro também tem uma ação lá por abuso de poder econômico, porque ele se lançou candidato, teve acesso ao fundo eleitoral, se lançou candidato à presidência, teve acesso ao fundo eleitoral como candidato a presidente, depois resolveu ser candidato a senador no Paraná, tendo tido acesso a uma montanha de recursos que lhe deu vantagem na disputa no Senado do Paraná. Então, se o Dallagnol foi cassado naquelas circunstâncias,
é muito mais provável que o Moro também sofra isso. E aí eu faço essa pergunta também. Dallagnol cassado, Moro cassado, Bolsonaro inelegível. Também a gente pode pensar que essa aliança lavajatismo-bolsonarismo vai para as cucuias, Maurício primeiro e depois Mariana. Eu acredito que na forma como nós a conhecemos, sim, né? Aquela velha coisa, né? A história só se repete como farsa. A aliança, da forma como foi consolidada, com a força, né, que ambos os setores tinham na época, não vai se repetir. Como você acabou de falar aí, né? Bolsonaro à beira da inelegibilidade, o Moro esperando a sua vez, com grande dificuldade política, né? Inclusive essa aceitação do Zanin, né? Voltando a falar do Zanin, foi muito por causa disso, porque ele representa de anti-morismo, digamos assim, de anti-lavajatismo, isso foi muito bem acolhido no meio parlamentar. Quer dizer, eu acho que essa aliança do herói com o mito é igual aqueles filmes da Marvel que não dá para fazer mais, que o ator está com 70 anos. Já. Tem que mudar. Mariana? Eu acho que essa aliança se esgota também, até porque o objetivo que eles tinham inicialmente, eles conseguiram cumprir, que foi tirar o Lula da disputa de 2018, conseguiram cumprir muito bem, e depois ela já começou a se mostrar em muitos momentos. A gente pode lembrar de quando o Moro sai do governo Bolsonaro, que ele sai atirando ali, né, de certa forma. Entrei no governo, mas não tenho nada a ver com isso. A gente está vendo aí que é um governo corrupto mesmo. O pobre, coitado, ele foi enganado e não sabia que estava sendo levado para o antro da corrupção. Então, eu acho que essa aliança, como a gente conhece, ela se esvai, mas não tenhamos esperança. Com certeza outra aliança vai nascer, outra articulação política, outra forma de unir o mito e o enxadrista, talvez sejam outros personagens, mas sem dúvida a direita vai se articular de novo conforme for necessário para garantir a sua agenda e para garantir seus interesses. A Rosângela Cabo, se está na internet é verdade, novamente, se não está o Moro. O Daniel, também vi na internet que o Deltan Dallagnol fugiu para os Estados Unidos, para os States, depois de cassado, e que o próximo da lista será o senador Marreco. Sim, como eu disse, depois do julgamento de Bolsonaro, ao julgamento do Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol foi para Chicago, até seguindo uma sugestão do Silas Malafaia, que disse para ele fugir para um país democrático e tal, escapar dessa ditadura que está se formando no Brasil. A ditadura que eu não vi até agora, hein? Estou esperando a bandeira virar vermelha. Eu vou voltar para o Brasil quando a bandeira for vermelha, os banheiros forem unissex e se implantar a ideologia de gênero nas escolas e o aborto for liberado. Aí eu volto para o Brasil. O Xavier Almeida Rodrigues, esse Moro é muito fraco. O Vitão, o Moro chantageando um monte de gente e não descobriu nada que comprometesse o Zanin. O Sala 3, mas o Moro é a perfeita personificação do herói de direita. A Maria Souza, Bolsonaro não é líder sem a máquina. Será que o PL vai bancar as despesas que o Bolsonaro utilizava com cartão, motociata? Maria Souza, vai prometer pagar um salário para o Bolsonaro ali, já está pagando para a Michelle, inclusive. Agora, tem toda essa despesa aí que também é um dos frutos da investigação, né? Tanto com o cartão corporativo, a motociata, as padarias, o pão com leite condensado, isso tudo também será analisado em breve em alguma instância da Justiça Brasileira. Mariana, diz aí para o pessoal qual a sua dica da semana, o que você sugere que o pessoal fique de olho aí. Depois também o Maurício na sequência. Boa. No começo do nosso programa aqui, você citou algumas matérias que estão na revista essa semana, Sérgio. Falou sobre essa matéria que foi feita uma investigação a respeito de quem são os deputados, os senadores, os políticos do alto escalão que têm terras com incidência sobre terras indígenas, né? E durante o lançamento desse dossiê, que aconteceu aqui em São Paulo na semana passada, eu pude estar lá presente, pude assistir à apresentação do dossiê, e foi apresentado também na ocasião um documentário chamado Vento na Fronteira, de duas diretoras, me foge o nome delas agora, perdão, mas buscando pelo nome do documentário vocês acham, Vento na Fronteira. Eu acho que vale muito as pessoas assistirem, porque está ligado a esse tema.
ele traz um relato com duas personagens, uma mulher indígena, educadora na terra indígena onde ela vive, ali no Mato Grosso do Sul, e uma herdeira de terras, também do Mato Grosso do Sul, cuja terra onde a família dela vive está em disputa com essa terra indígena. Então é um documentário que traz um conflito que está acontecendo agora, nesse momento, no Mato Grosso do Sul, entre os indígenas e os fazendeiros. E as documentaristas, elas fizeram um trabalho muito interessante de conseguir entrar no cotidiano e na intimidade da família do fazendeiro, porque elas já tinham essa abertura para filmar dentro da terra indígena, mas elas falaram, a gente entendeu que o nosso papel para contribuir nesse debate de alguma forma com os indígenas seria usar o nosso lugar de fala de mulheres brancas para conseguir dialogar com essas pessoas também brancas, defensoras da propriedade. Então, é um trabalho belíssimo assim, que elas conseguiram fazer, e uma denúncia bastante contundente de como essa gente age de forma muito criminosa. E é bem impressionante, porque são eles muito à vontade falando sobre os crimes que eles cometem contra a terra indígena. Então, acho que vale muito a pena assistir a esse documentário, chama Vento na Fronteira. Muito bem. Maurício? A minha dica cultural, né, pegando o bonde da Mariana aí, é que as pessoas aproveitem, né, essa semana de festas juninas maravilhosas que terão para o Brasil inteiro, sobretudo no Nordeste do país, é sempre muito legal. É um lance impactante, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, o pessoal vende o ano inteiro nas barraquinhas salsichão, queijo coalho e churrasquinho de gato. Aí, né, para a festa junina, vende a mesma coisa com chapéu de caipira. Quer dizer, não é festa junina, né? Mas existem muitas festas juninas boas no Brasil e eu aconselho a todos a as aproveitarem. Minha dica política, Sérgio, tem a ver com essa presença do Lula na Europa. Eu estou muito ansioso para saber como vai, depois de 20 anos de discussão, se desenrolar, se desenlaçar, né, melhor dizendo, esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Dentro desse acordo tem uma coisa muito importante em jogo, que é duas coisas, na verdade, o novo PAC, né, que foi citado aí pelo Sérgio mais cedo, que vai ser anunciado no segundo semestre agora pelo governo federal, e também o chamado pacote verde, né, que tem a ver, inclusive, com a matéria que eu fiz essa semana para a revista, sobre transição justa, que é adequar o país à nova realidade ambiental, social, econômica do planeta, e para tudo isso, vai ser fundamental que esse acordo com o Mercosul seja destravado. É importante ver como isso vai se dar, inclusive por conta dessa polêmica, que não é fortuita, em relação às cláusulas ambientais do acordo, que é o que está mais ou menos enterrando no momento. Eu queria só complementar, Maurício, porque antes da eleição, durante a campanha, eu conversei várias vezes com Celso Amorim, depois o Lula externou isso. O que o Celso Amorim me dizia, o Lula externou isso já na presidência, de que há um interesse do Brasil de concluir esse acordo, levar a cabo esse acordo Mercosul-União Europeia, esse acordo que foi aprovado, mas ainda precisa da chancela de todos os países, todos os parlamentos, e que o Brasil, ao contrário, por exemplo, da entrada na OCDE. A entrada na OCDE, que foi uma ideia do Paulo Guedes, que ia engessar muito o Brasil, isso aí já está descartado, mas o Brasil teria interesse em prosseguir esse acordo com a União Europeia, embora tenha vários problemas nesse acordo. O ambiental é um problema importante, mas há outro que são das compras governamentais, porque o governo, o Mercosul aceitou, no acordo, abrir as licitações públicas para empresas estrangeiras competirem de igual a igual com as empresas nacionais. Isso tira o poder de adotar políticas de industrialização, porque as políticas de reindustrialização dependem muito de compras governamentais. Então, a Petrobras, as demandas da Petrobras, as demandas do SUS, por exemplo, elas podem e devem ser usadas para você conseguir reorganizar a produção industrial no país. Isso é um problema. Mas, no caso do acordo com a União Europeia, só teve um grande problema, foi que, depois do acordo assinado, na sua primeira fase, acordado entre as partes, a União Europeia resolveu incluir um novo item, uma carta, no qual, e diante do descumprimento de certas regras ambientais, principalmente dos protocolos e do que é decidido nas COPs, a União Europeia poderia aplicar sanções aos países do Mercosul, e principalmente o Brasil. Mas aí você vai aplicar sanção de um lado, sem ter do outro lado, e o Lula hoje ficou
nessa passagem pela Itália e nessa chegada que ele vai ter à França, muito irritado com isso, disse que era mais uma expressão de colonialismo europeu. Então, acho que isso deu uma azedada do lado do Mercosul, mas, ao mesmo tempo, esse acordo enfrenta muitas dificuldades na Europa, porque se você tem um problema para a indústria dos países do Mercosul, principalmente para o Brasil, que é o maior país industrializado, você tem países, e a França é o principal deles, mas também se você tem a Holanda, você tem parte da própria Suíça, tal, que muito ligados, que dependem muito de uma produção pecuária, de uma produção agrícola, que tem muita dificuldade em aceitar o termo desse acordo, tanto que o Congresso, a Assembleia Nacional Francesa, no primeiro momento, rejeita esse projeto, e outros países tendem a rejeitar. Então, não acho que vai ser um percurso fácil, não. O Lula falou, recebeu, por exemplo, antes dessa viagem para a Itália e para a França, recebeu a Ursula von Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, reiterou o compromisso e a vontade de concluir esse acordo até o final do ano, mas eu acho muito, muito difícil que esse acordo seja assinado num período tão breve, talvez até o final do governo Lula, e não tenha sido colocado em prática, e é bom mesmo que você revise vários pontos, porque tem pontos ruins para a economia brasileira, para a economia do Mercosul, e não dá para começar um acordo com tantos problemas, porque senão você vai dar numa coisa ruim, como, por exemplo, a ALCA nunca se realizou de uma forma satisfatória, por exemplo, o México, né? Não melhorou substancialmente a economia do México, fazendo parte desse acordo com os Estados Unidos e com o Canadá. Então, vamos ficar queria reforçar esse ponto que o Maurício ressaltou, disse, explicou, mas também lembrando que, obviamente, vamos ficar de olho no julgamento aí do Bolsonaro, retoma na próxima terça-feira, tem uma sessão na terça-feira, uma sessão na quinta e, excepcionalmente, pode ter uma sessão extra na quarta-feira, caso ali o tribunal sinta que dá para resolver a fatura antes do recesso judicial, que começa no dia 1º de julho, mas não está nada certo. A probabilidade é que o fim desse julgamento fique realmente para o segundo semestre, mas a gente vai observar. Mariana, Maurício, muito obrigado por dividir esse programa comigo. Eu queria agradecer também quem nos aturou até esse momento. Vou liberar vocês para fazer coisas mais interessantes, mas agradeço muito. E lembrando, contribuam, acompanhem o canal, ajudem a Carta Capital. Quanto mais a gente for relevante em todos os canais possíveis, inclusive no YouTube, mais a gente vai poder contribuir por uma diversificação do debate nacional, e a gente conta muito com vocês, que têm sido parceiros aí ao longo desses anos todos. Mas vamos lá, firmeza, continuar nessa briga. Então, Mariana, Maurício, até a próxima. Até.